Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. E aí eu já vou desabafar para vocês uma coisa que foi comentada, viu, ao vivo comigo aqui. Deixa eu chamar ele. Lucas Moura está ao vivo aqui comigo e a gente vai aprofundar esse assunto que Lucas Moura está sabendo. Seu Arnaldo Lucas Moura é um homem que vende coco na Cinelândia, ele é pai da Simone. Aí hoje seu Arnaldo me deu uma bronca, Lucas, dizendo que a gente mostrou demais o vídeo. E é engraçado porque os nossos telespectadores opinam e eu ouço. Eu ouço em detalhes e a gente discute, né, Lucas, aqui no bastidor. Será que a gente deve mostrar isso? Isso deve borrar? Não deve? Aí eu disse assim para o seu Arnaldo e digo já de antemão para você que está em casa. Muitas coisas a gente precisa de fato mostrar porque vocês têm uma dimensão da gravidade. Outras a gente realmente evita, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é, quando a gente também não mostra, vocês acabam, muitos de vocês, criticando porque também não mostrou todo. Então é o seguinte, nós mostramos ontem, hoje esse vídeo e agora a gente vai ao vivo com o Lucas Moura, porque esta imagem é forte, mas depois, 15 minutos depois disso, teve desdobramento. Né, Lucas Moura? Boa noite. É exatamente isso, Mariana. Mais uma vez, boa noite a você e a todos que nos acompanham nesse momento no Cidade Alerta Sergipe. De fato, nós estamos falando de imagens que são muito fortes. São as imagens de um crime. Agora, um crime, Mariana, que é preciso dizer, não terá o seu autor responsabilizado, pelo menos não pelas leis brasileiras, pelas leis humanas, como a gente costuma falar. Isso porque só se pune quem está vivo. Esse homem, ele foi morto, o autor dessa facada que aparece no vídeo, foi morto cerca de 15 minutos depois. Quem matou então esse homem? De acordo com o Ministério Público, o réu que está sendo julgado aqui hoje. De acordo com a defesa do réu que está sendo julgado, não foi ele. Foi uma outra pessoa que, na verdade, tinha o interesse de fazer justiça com as próprias mãos, dada a grande revolta e comoção popular que se instalou diante do crime que foi praticado. Um crime bárbaro, cruel. As imagens elas são extremamente claras. Mas o meio utilizado para poder punir esse crime não é nada adequado, né? A gente não está na fase do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, então não é porque ele matou que outra pessoa tem o direito de assassiná-lo, né? Naturalmente, existe o processo legal que deve se seguir e deve ser acompanhado e deve acontecer naturalmente para que a gente entenda e responsabilize cada um por suas ações. O fato é que é isso que estabelece a legislação brasileira. Mas a população, um cidadão ou mais de um cidadão da população, entendeu diferente e decidiu fazer justiça com as próprias mãos. A polícia, o Ministério Público, entendem que o réu que está sendo julgado aqui hoje foi a pessoa que fez isso. A defesa diz que não, que a única coisa que coloca esse réu na cena do crime, desse crime de vingança, desse crime de fazer justiça com as próprias mãos, é o depoimento dos familiares do próprio homem, né, da própria vítima ou do próprio assassino da mulher que aparece no vídeo. E que seriam, portanto, depoimentos que estariam contaminados, porque os familiares, naturalmente, no calor da emoção, não tinham nem capacidade para identificá-lo, afinal de contas, ele estava com capacete. Versões diferentes de uma mesma história. O fato é que de fato, né, com perdão da redundância, a justiça com as próprias mãos acabou sendo feita e hoje nós saberemos, daqui a pouco, se os jurados, 7 jurados, entenderão que o réu que está sendo julgado aqui hoje foi o responsável por fazer justiça com as próprias mãos ou não. Essa decisão fica a cargo dos jurados. Nós temos autorização, Mariana, para mostrar um pouco do que está acontecendo aqui dentro. E nós faremos isso com bastante respeito, bastante cuidado, afinal de contas, a gente sempre toma cuidado para poder preservar as imagens dos jurados que estão participando, de outras pessoas também. Aqui nós temos familiares, a gente percebe eles de costas, nesse momento, os familiares, os jurados também. Nesse momento está fazendo uso da palavra, nessa fase que é a fase dos debates, o doutor Ives Melo,
Essa equipe de defesa é composta ainda também pelo Dr. Lucas Alves. Eu lembro a todos que estão nos acompanhando que nós conversamos ontem ao vivo com o Dr. Lucas Alves e o Dr. Ives Melo, neste momento, está fazendo o pronunciamento da defesa nesta que é a fase de debates. A fase de debates, é bom que se diga, é uma das últimas fases do júri. Desta parte exposta, aberta à sociedade, pode-se dizer que é a última, porque logo depois dos debates nós teremos os jurados recolhidos à sala secreta, juntamente com as equipes de defesa e acusação, para que os quesitos sejam naturalmente votados pelos jurados. No entanto, apesar de ser a última etapa dessa fase aberta, é importante que se diga que ainda há de se esperar um pouco até que essa fase seja finalizada. Isso porque na fase dos debates nós temos 1h30 para o Ministério Público, essa 1h30 já foi utilizada, depois 1h30 para a defesa. A defesa começou a sua fala há mais ou menos meia hora, então nós teremos a defesa falando ainda por 1 hora. E nós já temos uma informação, que é uma informação de bastidor, de que a acusação, o Ministério Público também fará uso da réplica, ou seja, terá mais 1 hora depois da defesa para falar. E como no processo penal brasileiro a defesa sempre fala por último, nós teremos depois mais 1 hora também para a defesa, para que aí sim nós tenhamos os debates encerrados. Então, um total, pelo menos pelo que se calcula aqui, de 3 horas ainda entre falas da defesa e também da acusação dentro desse julgamento. Só depois, portanto, nós teremos a ida, aí sim, de forma definitiva, dos jurados à sala secreta, juntamente com o promotor do Ministério Público, também com os advogados que compõem a equipe de defesa, para que os quesitos sejam votados. Há uma grande expectativa, Mariana, em relação a este caso. Isso porque, de fato, trata-se de um crime que revoltou toda a população. Falo do crime inicial, da facada que sofreu a Gabi na região do pescoço. E por conta da revolta, da prática daquele crime, muitas pessoas da comunidade achavam que a situação tinha que ser resolvida mesmo com as próprias mãos. Alguém foi lá e resolveu com as próprias mãos. Alguém fez isso. Mas aí fica o questionamento. Foi de fato o réu que está sendo julgado? O Ministério Público acredita que sim. Jurados ali decidirão daqui a pouco, jurados, e a defesa acredita e defende que não, Mariana. Agradeço, viu, Lucas, pelas informações. A qualquer momento a gente volta com você. Segura aí.